Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então na videoaula de hoje a gente vai continuar dando prosseguimento à nossa correção de exercício. Lembrando que na aula passada eu fiz alguns exemplos e hoje a gente ficou de corrigir os exercícios que eu deixei, beleza? Antes, lembrando que a gente precisa lembrar dessas expressões, a relação entre Celsius e Fahrenheit, entre Kelvin e Fahrenheit, entre Celsius e Kelvin, ok? Então, todas essas relações nós precisamos guardar. Bom, vamos à correção então? Então, o primeiro exercício aí. O primeiro exercício diz o seguinte: a que temperatura as escalas Celsius e Fahrenheit fornecem leituras iguais? Bom, se ele quer saber a relação entre Celsius e Fahrenheit, a gente tem que lembrar que a relação entre elas é essa daqui. Então, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Só que olha só o que ele fala no exercício. Em que temperatura elas fornecem leituras iguais? Ou seja, tem alguma temperatura em que a escala de Celsius apresenta uma temperatura que é a mesma de Fahrenheit. Como que a gente tem que fazer? Bom, se elas são iguais, onde tem TC e TF, eu vou representar pela letra X. Então, vai ficar X sobre 5 igual a x menos 32 sobre 9. E agora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, o que nós temos? 9x, que é o 9 multiplicando o x, e o 5 que multiplica x menos 32. O que eu tenho que fazer aqui? Chuveirinho. Então, x vezes 5, 5x. 5 vezes menos 32, menos 160. Olha como é que fica, então. Por quê? Resultado de 5 vezes x e resultado de 5 vezes menos 32. Então, 9x é igual a 5x menos 160. O que eu tenho que fazer agora? Resolver a equação normal que a gente já tem costume. Passo o 5 para o outro lado, então fica 9x menos 5x, 4x. Tudo isso igual a menos 160. Então, passando o 4x para o outro lado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos 160 sobre 4. Menos 160 sobre 4 dá quanto? Menos 40. Escrevendo isso a nível de temperatura, isso na escala Fahrenheit é menos 40 graus Fahrenheit. E em graus Celsius, menos 40 graus Celsius. Então, quando eu tenho graus Celsius e graus Fahrenheit, tem uma temperatura em que as escalas se coincidem, que é a temperatura em menos 40 graus. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Um turista americano, ao se preparar para visitar o Brasil, faz uma mala incluindo muitos casacos, pois foi informado que a temperatura média no país a ser visitado seria de 41 graus. Considerando que nos Estados Unidos a temperatura é medida em Fahrenheit, com qual temperatura em graus Celsius o turista esperava se deparar no Brasil? Então, o turista esperava se deparar com a temperatura 41 graus Fahrenheit. Lembrando que no Brasil a medida é em Celsius. Então, a qual temperatura ele esperava que ele chegasse aqui estivesse? Bom, ele quer a correspondente na escala de Celsius. Então, o que eu tenho que fazer? A relação entre Celsius e Fahrenheit. Então, só que substituindo o TF por 41, que é a temperatura que ele esperava em graus Fahrenheit. Então, TC sobre 5 é igual a 41 menos 32 sobre 9. O que eu tenho que fazer? Vou subtrair
o 41 de 32, ou 32 de 41, perdão. Então, vai ficar TC sobre 5 igual a 9 sobre 9. 9 sobre 9 é quanto? É 1. Então, ó, TC sobre 5. O 5 está dividindo, passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Então, 5 vezes 1, 5. Então, temperatura em graus Celsius vai ser quanto? 5. Ele esperava encontrar aqui no Brasil essa temperatura, mas ele esqueceu que existia o quê? A conversão das unidades. Vamos para o próximo. Esse daqui, para quem é flamenguista, vai lembrar. Na madrugada da sexta-feira do dia 8 de fevereiro de 2019, 10 sonhos deixaram de existir sob as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes, aspirantes a craques de futebol, que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho de ar-condicionado, que, em poucos minutos, fizeram a temperatura local atingir valores insuportáveis ao ser humano. Essa temperatura na escala Celsius tem as suas correspondentes na escala de Fahrenheit, valendo o seu dobro, adicionado de 14 unidades. Então, nota que ele não deu qual foi a temperatura direta. Esse a gente precisa fazer o quê? Entender o que o problema está falando. E o que o problema está falando? Nota que ele diz que a correspondente na escala Celsius está valendo a escala de o dobro da escala de Fahrenheit, adicionando o quê? 14. Então, eu tenho que montar uma pequena relaçãozinha aqui. A temperatura em Fahrenheit, ela vai ser o dobro da temperatura da escala Celsius mais 14, que é o que ele fala aqui. Então, a temperatura na escala Celsius é o dobro da de Fahrenheit, adicionando 14. E agora, o que eu tenho que fazer? Bom, a gente sabe que a relação entre Celsius e Fahrenheit é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, aonde tem o TF, eu vou jogar a temperatura na escala de Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Note que vai ser essa relação aqui toda, ó. Então, jogando, eu vou ter o quê? TC sobre 5, a relação que eu tinha, menos 32 sobre 9. Multiplicando isso cruzado, nós vamos ter 9 vezes TC igual. Aqui, lembra que quando eu multiplicar o 5, eu vou ter que fazer o quê? A distributiva por tudo aquilo que estava lá. Então, 10TC mais 70 menos 160. Então, 9TC vai ser igual a 10TC mais 70 menos 160. Eu repeti isso aqui, perdão. Fazendo toda essa conta aqui, diminuindo aqui esses dois, passando o 9TC para um lado, eu vou ter que TC é igual a 90 graus. Beleza? Só que aí, nota o que? Ele quer no valor absoluto. Se ele quer em valor absoluto, ele quer na escala de Kelvin. Então, não é na escala de Celsius que ele queria. Por que eu tive que fazer esse procedimento? Porque eu precisava determinar qual era a temperatura. Porque eu não sabia exatamente a temperatura. Então, substituindo agora na expressão da escala de relação em Celsius e Kelvin, nós vamos ter que TC igual a TK menos 273. Onde tem TC, eu vou substituir por 90. Então, 90 é igual a TK menos 273. O 273 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, nós vamos ter
TK igual a 90 mais 273, que vai dar quanto? 363 Kelvin. Lembrando que Kelvin não tem graus, tá? Porque é uma escala absoluta. Beleza? Bom, próximo exercício. Um casal de norte-americanos visitou a Bahia e experimentou um tradicional acarajé, aprendendo que lá, quente, além do que se esperava para a palavra, pode ser traduzido como muito apimentado. De qualquer modo, gostaram dessa iguaria. Gostaram tanto que pediram a receita. Para a versão apimentada da palavra quente, não tiveram dificuldades para a tradução. Entretanto, para expressar a temperatura de 200 graus Celsius, na qual os bolinhos eram fritos, tiveram que realizar uma conversão encontrando o valor em Fahrenheit, correspondente a... Então, a gente vai ter que usar a nossa expressão de relação entre Celsius e Fahrenheit. Então, temos aqui a nossa expressão. Vamos substituir os 200 graus Celsius no TC. Então, vai ficar como? Eu esqueci ali de botar o 200 bem aqui, mas vai ficar multiplicando cruzado. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. 9 vezes 200, que é essa relação aqui, igual a 5 vezes TF menos 32. Lembrando, chuveirinho, então nós temos 1.800 igual a 5 vezes TF menos 160. O que eu tenho que fazer? Esse menos 160, jogo para o outro lado, ele vai somando. Então, quanto é que fica 1.800 mais 60? 1.960. Agora, o 5 está multiplicando, tem que passar para o outro lado, dividindo. Então, quanto que vai ficar 1.960 dividido por 5? 392 graus Fahrenheit. Então, essa aqui é a correspondente da temperatura de 200 graus Celsius. Ok? Próximo exercício. Um corpo está numa temperatura que, em graus Celsius, tem a metade do valor medido em graus Fahrenheit. O valor dessa temperatura na escala de Fahrenheit é igual a... Bom, nota que nesse caso aqui, a gente tem uma outra relação, como se fosse aquele exercício lá do Flamengo. Ele diz que o corpo está a temperatura em graus Celsius tem a metade do valor medido em Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit tem a metade, ou seja, dividido por 2, vai me dar a temperatura em Celsius. Agora, vou usar a nossa expressão habitual. O que diz a nossa expressão habitual? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Substituindo aqui, ó, tá vendo que esse é o TC? TF sobre 2? Vou substituir lá onde tem TC aqui embaixo. Então, substituindo e multiplicando cruzado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter TC vezes 9 igual a 5 vezes TF menos 32. Só que TC é o quê? TF sobre 2. Então, o que eu faço aqui? Ó? Aqui, isso daqui, tá vendo? Está dividindo. Isso aqui está multiplicando. Por que está dividindo? Vamos lembrar lá da divisão de fração. Na divisão de fração, melhor, multiplicação, porque isso aqui é uma multiplicação, eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Só que aqui embaixo é 1. Então, quando eu multiplico isso por 9, depois eu tenho que dividir por 2. Então, vai ficar 4,5 TF igual a 5 TF menos 160.
passo mudando de lado 5 para lá, vai ficar menos 0,5 TF igual a menos 160. Agora, dividindo isso, nós temos o quê? Menos 160 dividido por menos 0,5. Isso vai dar quanto? Ó, menos com menos, mais 160 dividido por 0,5, 320 graus Fahrenheit. Beleza? Então, essas foram as correções dos nossos exercícios. Na próxima videoaula, nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria, beleza? Com o assunto de dilatação térmica. Então, até a próxima videoaula. Valeu!